Boa noite, brasileiros. Boa noite, Brasil. Ainda podemos sorrir na vida atual. Sim, há milhares de anos que a humanidade vem tentando buscar uma paz mundial que verdadeiramente nunca existiu, porque sempre há conflito em alguma parte da Terra. Começando pelo período do dilúvio, aquele povo conhecia um Deus Criador. Ouviram falar de Deus Criador e seus ensinos através de Adão e Eva. Mas com o crescimento das tribos e nações, começaram o conflito de conquistas, de perdição, de ódio, de revolta, chegando ao cúmulo de Deus intervir, enviando Noé. Sim, enviando porque Noé nasceu naquele período. E foi um homem determinado por Deus a ensinar aquela geração antediluviana que haveria de serem destruídos por causa de sua vida pecaminosa. Sim, coisas terríveis aconteciam. E Deus anunciou o dilúvio a Noé e determinou que Noé advertisse aquele povo, aquelas nações, aquelas gerações, que haveria um dilúvio. E que se eles não se arrependessem, de forma nenhuma escapariam. E não se arrependeram. Só 7 pessoas embarcaram com Noé. Os 3 filhos deles e as 3 mulheres e as mulheres dos filhos dele. Foram os únicos que se salvaram. E através dos 3 filhos de Noé, após o dilúvio, Deus permitiu que houvesse nova geração. E assim foi criando novas tribos, novos povos. Infelizmente, começou a se distanciar novamente de Deus. Que Noé ensinou aos filhos deles, e os filhos deles aos filhos, e assim sucessivamente. Chegando, meus amados, irmãos, amigos, em 1916, fora as guerras que haviam entre outras nações, aconteceu a Primeira Guerra Mundial. Para abafar conflito de desigualdade ditatorial que existia entre aqueles povos. Cada um querendo o domínio, a popularidade, o crescimento e tomar conta de outras nações. E não houve nenhuma solução para isso. A guerra trouxe somente destruição, perda de milhares de vidas. E se iniciou novamente um período de calmaria até 1942, quando iniciou-se uma Segunda Grande Guerra Mundial, em que se perderam milhares de vidas pelos valorosos praças que entraram naquele conflito para libertar as nações passivas do comunismo e do domínio de terroristas. E assim continua. Eu, naquele tempo,
Já no final da guerra, no ano de 1945, já no final da guerra, estava eu há 9 meses no ventre de minha falecida mãe. E a guerra estava acontecendo. E finalizou em dezembro. Aí eu já não estava mais no ventre de minha mãe. Já havia nascido há 3 meses passados. Foi que meu pai foi me conhecer. E nasci naquele ritmo de cidadão comum. Era criança. Mas quando eu cheguei aos 10 anos de idade, em volta de 1955, comecei a entender e ouvir falar das guerras que houve e da última guerra que houve, o último conflito mundial. As nações melhoraram? Sim, mas muitas com problemas. Principalmente o Brasil tinha seus problemas, que seguia, mas não foram totalmente solucionados. E aquela ação de domínio, de tentar construir uma única política dominadora, iniciada por Hitler, cada nação começaram a optarem a seguir os instintos de Hitler. E quase aconteceu no Brasil, em 1964. Mas, graças a Deus, as nossas Forças Armadas ainda estavam fiel ao país e evitou que o país entrasse no comunismo. Sim, que houve muitas infiltrações de comunistas, principalmente por Carlos Prestes, era um comunista naquele tempo, me lembro. E ele tentava impor o comunismo no país. Não conseguiu. Então seguimos um período de paz em que houve um domínio que acalmou aqueles que queriam impor o comunismo no país. Inclusive, me lembro muito bem, aí eu já estava rapaz, com 17 anos, tinha ido para paraquedista e depois fui para o Corpo de Bombeiros. Nesse tempo, vi um país em calmaria, que muitos revolucionários foram jogados no exílio. Indivíduos queriam impor o comunismo no país. Em meu período no Corpo de Bombeiro, eu cumpri minha missão. Sim, cumpri minha missão. Graças a Deus. Mas em 1982 começou novamente o país ser envolvido por sentimento comunista. Com novas pessoas chegaram do exílio, outras que estavam embutidos no país e que se uniram, começou novamente uma luta de comunismo no país. Mas o país vem permanecendo, lutando. Estamos num período, amados irmãos, muito perigoso. Período muito perigoso. Eu cheguei aos 78 anos. Estou com 78 anos. Jamais pensava que iria haver mais ação comunista no país. Porque mesmo depois de 82, as nossas Forças Armadas ainda estavam agindo com muito amor ao Brasil. Mas, infelizmente, não sei o que deu, começou a se denegrir. Nós confiamos nas Forças Armadas,
mas elas estão omissas para o que têm de fazer. Se elas interferissem, pelo artigo 142, não seria golpe, não. Seria restauração da lei e da ordem que não está havendo. O país está passando por um momento difícil de crime, prostituição, além desses crimes, violência. O trabalhador não pode ir para o trabalho, são assaltados. Trabalhadores não sabem para onde ir, muita gente desempregada também, desesperada. Mas a marginalidade tomando o poder. É muito triste a gente ver isso. Muitos buscam em religiões o seu escape, a sua ajuda, mas esquecem de fazer o que tem de fazer, trabalhar e cumprir a lei. Sim, é isso que nós brasileiros temos que fazer, trabalhar e cumprir a lei. E quando, amados irmãos, formos votar, não votar em pessoas que nada fazem pelo país. Acontecem de levar o país à ruína. Cada período que passa, sem a reajuste desses políticos, nosso país sucumbirá. Cheguei aos 78 anos de idade assistindo o país sucumbir. É muito triste. Mas eu creio que Deus, o eterno Criador do céu e da terra, nos dará força, nos dará sabedoria para encontrarmos solução. Sim, porque a parte de encontrar solução é nossa. De pedir para que as eleições sejam justas e os candidatos que nós votamos sejam eles eleitos. Sim, amados, nosso país tem jeito, mas depende de nós votarmos com consciência, com sabedoria. Estamos sendo dominados, mas seremos dominados se nós não escolhermos políticos que verdadeiramente amem esta nação e procurem resolver os problemas da nação. Porque nós temos a força no votar, mas o poder está no Senado, o poder está no Congresso. E quando estes deixam de resolver, solucionar o problema, cabe a eles determinar por lei que as Forças Armadas restaurem a lei e a ordem no país. Isso não é golpe. Um país sem Forças Armadas não é um país. É uma colônia de escravos. Um país sem Forças Armadas será escravizado por outras nações que vão invadir. Não tem quem as defenda. Estamos num ponto que até nossas polícias estão decadentes, com medo de saírem às ruas, não têm autoridade para combater o crime. Então estamos em um momento muito difícil. Mas esperar que Deus venha resolver por nós, de maneira nenhuma. Nós é que temos que resolver. E que nossas orações possam ser para nos despertar a cada brasileiro, a cada político, para que cumpram o seu dever e pratiquem a justiça. É nesse período que estamos. Os que conseguirem viver daqui para frente, se começarem a trabalhar, a agir com sabedoria, deixarão
novo país para seus netos. Mas se não fizerem isso, estaremos todos sucumbidos. Porque Deus está olhando por nós, está pronto para nos estender a mão, mas para a salvação. E essa salvação não é continuar numa terra contaminada pelo pecado, não. De jeito nenhum. Essa terra vai chegar ao final. Sim, o final do pecado. Deus haverá de fazer o descanso da terra. Ou seja, determinar o descanso da terra, que não está muito longo, não. Quando, então, todos os seres humanos que estão dormindo no pó da terra desde o tempo de Adão despertarão, e os seres humanos que estiverem olhando para Israel, a cidade santa, a nação santa que Deus estabeleceu, conforme está escrito em Gênesis, capítulo 1 a 3. E também em Gênesis 32, versículo 29, quando o anjo diz para Jacó, não será mais Jacó, mas Israel. Israel foi o início de uma nação amada por Deus, profética, para ensinar os povos de tribos, línguas e nações que é chegado o tempo. Chegado o tempo em que a terra ficará vazia. Aqueles mortos que morreram, que o corpo desceram, aqueles espíritos que o corpo desceram ao pó da terra, sem salvação, vai continuar dormindo pelos 1000 anos que a terra tiver descanso. Mas aqueles que estiverem vivos, quando os salvos despertarem, eles serão transformados segundo a imagem e semelhança de Deus. Sim. Livre do corpo pecaminoso, conforme está escrito em Gênesis 1, versículo 26, que disse Deus, façamos o homem segundo a nossa imagem e semelhança. Oh, glória! Sim, essa palavra de Deus, ela não morrerá. Ela acontecerá dos salvos e os que estiverem vivos serem transformados, restaurados à imagem e semelhança de Deus. Agora, depois dos 1000 anos, Deus determinará a volta e executará o juízo final para destruir aqueles que recusaram a salvação desde o tempo de Adão e Eva, conforme está escrito em Malaquias 4. Que os salvos habitarão na terra e pisarão nas cinzas dos que recusaram a salvação. Amados, nos reportamos a orar, a clamar a Deus para que nos dê sabedoria, para que nós possamos gozar um dia da salvação. Quanto à terra, poderá haver alguma bonança, poderá haver alguma paz, mas não será eterno. Aqui na terra, enquanto houver pecado, não. E que aqueles que praticam injustiça, aqueles que são terroristas, aqueles que roubam, matam, aqueles que são ditadores, destroem nações e família. O Salmo 82 dá a profecia de advertência. Eu vou ler, então, o Salmo de número 82. O Eterno está presente na Assembleia Divina, onde se profere a justiça. Ele, entre os juízes, promulga sua sentença. Vós, porém, ó juízes, até quando
sentenciareis perversamente, favorecendo os malévolos. Fazei justiça ao desfavorecido e ao órfão. Procedei corretamente para com o aflito e desamparado. Libertai o oprimido, o indigente, salvai-os das mãos dos ímpios. Eles, os juízes, porém, nada sabem e nada querem compreender. Vagueiam pelas trevas da ignorância, da insensibilidade. Abalam assim os fundamentos que sustentam a terra. Eu disse, vós. Abalam assim, vós, juízes, sois os anjos, todos vós sois filhos do Altíssimo. Porém, como todo o ser humano, também há vez de morrer, e como qualquer príncipe, há vez de sucumbir. Levanta-te, ó Eterno, julga tua terra, pois a ti pertence todas as nações. Sim, amados, os homens estão fazendo o que querem. Muitos matam, roubam, outros querem poder e comem a gordura com o dinheiro do pobre, levando o pobre à miséria, à ruína, destruindo muitas famílias. Deus está no comando. Deus não vai interferir, não. Deixou a liberdade. É o livre-arbítrio. O homem escolhe a salvação ou a destruição. Eu pretendo tentar conseguir a salvação. E eu desejo que cada um de vocês que ouvirem esse vídeo atentem para isso. Pela tua salvação. Sim, pela tua salvação. Porque é a isto que nós temos que nos preocupar nos finais do tempo. Porque a terra de pecado não persistirá. E triste daquele que acharem que o poder, a grandeza, o domínio vai lhe dar alguma bonança. Pode até ter, como muitos têm. Gastam dinheiro desvaradamente, mas quando morrerem serão apenas cinzas, porque a vida espiritual não será resgatada por Deus. Então vamos andar no caminho de Deus, porque é este o prêmio para aqueles que se voltam para Deus. Não vamos deixar de cuidar de nossa família, de cuidar de nossa nação, mas nós sabemos que só teremos benefício de viver uma vida calma se conseguirmos, uma vida de paz, mas que morreremos e aguardaremos o dia da ressurreição. Os que estiverem salvos para a vida eterna, os que não estão salvos para o juízo eterno serão destruídos, como diz em Malaquias, capítulo 4. Boa noite, amigos brasileiros. Boa noite, Brasil!